Vamos lá, então? Boa noite a todos e todas. Está começando, então, o Pitch and Pizza Martex, mais um evento da Liga Ventures. A gente hoje está falando de marketing, mais focado em marketing de performance. Queria agradecer muito a participação de todos que estão no chat, estão nos assistindo aí. Também a nossa banca que está online, que daqui a pouco vai se apresentar. E também os nossos empreendedores que vão entrar daqui a pouco para começar, então, essa maratona de pitches e de soluções de marketing que a gente vai ter hoje. Espero que todos aproveitem muito. Se tiver algum problema no sinal, escrevam aqui no chat, que a gente vai dar um jeito com que vocês tenham a melhor experiência, tá bom? Para começar, então, eu vou apresentar a Liga. Para quem não conhece a Liga ainda, hoje a gente é uma plataforma que tem uma missão de conectar as grandes corporações com as startups, com foco em geração de negócio, né? A gente faz isso em diferentes pontos da jornada de inovação para as grandes empresas. Então, a gente ajuda a corporação ainda que está no início da jornada e quer conhecer um pouco mais sobre esse mercado de inovação aberta e transformação digital, até programas mais estruturados, como os de aceleração para grandes empresas desenvolverem projetos em conjunto com essas startups, e potencialmente investir, adquirir ou apenas co-criar novos produtos para o mercado. Além disso, a gente também apoia times internos, então se tu quer sensibilizar dentro da tua corporação, dentro da tua empresa, o time, a ter mais contato com inovação aberta, falar uma linguagem mais startups, a gente também faz esse trabalho, né? Aqui um pouco dos nossos clientes, alguns dos nossos clientes, então tem clientes de todos os setores e segmentos, a gente fica muito feliz com isso, e alguns desses são dos programas de aceleração, que tem uma duração maior, né, e são desenvolvimento de projetos em conjunto. Também tem alguns dos nossos clientes que fazem parte dos nossos estudos e conteúdos, os conteúdos inéditos do Liga Insights, então muitos de vocês já devem ter baixado no nosso site. Eles falam de diversos setores, tem entrevistas com especialistas e grandes corporações, e também nossos eventos exclusivos, então nossos Super Demo Day e Pitch Day, que são são eventos dentro dos programas de aceleração, desde eventos in company, então palestras de inovação, Pitch and Pizza como esses, e demais programas, né? Falando um pouquinho mais sobre o Pitch and Pizza, que é o evento que a gente está hoje aqui, o Pitch and Pizza ele tem o objetivo de apresentar para o mercado, né, e levar inovação para dentro das empresas ou para o público em geral, como é o fato desse aqui, e sensibilizar internamente, levar essa cultura de inovação aberta, de transformação digital, de uma linguagem mais startup, algo mais voltado para o mundo atual e para o contexto em que a gente está vivendo. Então, a gente tem aí os Pitch and Pizzas recentes que a gente fez com o Banco Carrefour, Laureate e diversos outros clientes que a gente já fez. Mas falando um pouquinho do Pitch and Pizza, né, a gente já teve mais de 50 eventos realizados, entre presenciais e online, mais de 200 startups já se apresentaram, 5.000 pessoas assistiram, e o dado mais importante, mais de 9.000 pedaços de pizza foram servidos nesses eventos. Mas a gente está falando aqui bastante sobre o Pitch and Pizza, enfim, está faltando a pizza, né? Então, para vocês que querem a pizza em casa, a nossa banca também, os nossos empreendedores, para o evento aqui, o Pitch and Pizza de Martex, vai sortear 3 cupons de R$15 para utilização em qualquer pedido do iFood. E para participar, a gente tem uma planilha, né, para preencher um form de network, então vai lá, preenche teu nome, teu LinkedIn, que no final do evento a gente diz quem foram os 3 sortudos aí que ganharam essa pizza em plena quinta-feira. Falando um pouquinho, então, da dinâmica do evento, a nossa banca já está a par, mas falando um pouquinho para o público, a gente tem 5 minutos de pitch, são 4 startups, né, que vão apresentar aqui, então a gente tem 5 minutos de pitch, 7 minutos para a banca interagir e 2 minutos a gente vai abrir para perguntas do público. Então, deixem suas perguntas ao longo do pitch da startup, que a gente vai transmitir essa mensagem para eles e eles vão responder para vocês também. Então, aqui, a nossa grandiosa banca de hoje. Queria começar, então, passando a bola para a Thaís, está aqui representando também as mulheres junto comigo nessa noite, né, Thaís? Isso aí. Então, por favor, se apresenta para o nosso público, enfim, em geral.
Legal. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigada aí, Liga, pelo convite. Tenho acompanhado muito os pitches em pizzas online de vocês e é um prazer estar aqui hoje nessa edição. Eu sou a Thaís, eu trabalho na BASF, na divisão de tintas decorativas, a Souvenir, e sou responsável pela área de novos negócios. Inclusive, aí, em parceria com a Liga, toco o programa Fora da Lata de aceleração de startups que está indo para o segundo ciclo esse ano. Legal, obrigada, Thaís, mais uma vez. Passa a bola para o Pedro, então. Pedro, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro Wikibold, diretor executivo da Wikibold. Queria agradecer o convite da Liga para participar desse evento. É sempre um prazer falar de empreendedorismo, de novas ideias. Então, muito obrigado e vamos com tudo. Legal. Por último, mas não menos importante, Luiz, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz do Vale, eu sou Head de Marketing do UOL. Esse é o primeiro Pitch and Pizza que eu estou participando, então queria agradecer aí a Liga pelo convite, estou bastante animado e, enfim, vamos conversar e poder colaborar com vocês para esse ecossistema. Bacana, mais uma vez, super obrigada para a nossa banca. Antes de começar, então, falar de novo para os participantes deixarem no chat suas perguntas durante as apresentações, que a gente tem uma equipe que vai fazer essa curadoria para a gente selecionar as melhores perguntas para os empreendedores. Além disso, preenchem o fórum de networking, é muito importante, ela está na mensagem fixa aí no nosso chat. E, não menos importante também, acessem gratuitamente o nosso relatório inédito, né, do Liga Insights, Martex, com o panorama das startups brasileiras de marketing. Como eu comentei anteriormente, tem entrevista, tendências, grandes corporações dando depoimento. É um material muito interessante para quem está nesse meio. Vamos começar, então. Thiago, está online? Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Estão conseguindo me ouvir aí? Tudo certo. Thiago, vou pedir que tu ligue a tua câmera, o botãozinho azul que fica em cima da nossa tela aqui, do lado do microfone. Pronto, agora a gente enxerga tudo certinho. Boa, legal, pessoal. Só uma dúvida. O PPT vocês vão passar daí? Eu vou conseguir... Eu já te passo essas orientações. Antes, só vamos falar as startups que a gente vai ter hoje aqui o privilégio de escutar. Então, a gente começa com o Thiago da Inflar, depois a gente escuta o Hugo da Sentimonitor, depois a gente vai falar com o Anderson da Followwise e, por fim, a gente fala com o Roberto da KPI, tá? Ali, Thiago, no teu lado direito tem um botão Slides, né? Sim. Embaixo dessa apresentação tem o Next. Boa. Certo? Ali tu passa a tua apresentação, tá? Tá, deixa eu só ver aqui, porque para mim não tá aparecendo. Eu tô com... Não sei se é algum problema na tela. Ah, boa, foi. Viu? Vi. Então, 5 minutos contando a partir de agora, valendo. Valendo, boa, pessoal. Sou o Thiago Cavalcante, eu sou diretor de novos negócios na Infla. Nós somos bem novinhos, estamos no mercado aí desde novembro do ano passado, já participamos de 2 programas de aceleração pela Liga, tanto com o BNDES e Porto Seguro, que são marcas que aceleram a gente hoje, e nosso produto é muito novo no mercado, não temos nenhum concorrente direto, e desde então, todas as marcas que a gente bate na porta, a gente está conseguindo entrar, e hoje a gente atende desde Bradesco, Itaú, Coca-Cola, Ambev, Heineken, Laureate, entre outras. E é isso. A Infla, basicamente, ela é um marketplace que conecta marcas a influenciadores, tá? E hoje a gente tem 2 principais conectores. Então, eu tenho um conector específico que é o app para o influenciador se cadastrar. Ele baixa esse app, se cadastra, e ele compartilha todos os dados de insights com a gente. Então, likes, menções, seguidores e tudo mais. E numa outra ponta, eu tenho uma plataforma de pesquisa que eu consigo pesquisar o universo inteiro. Então, todos os influenciadores que estão na internet. E o mais legal é que eu consigo pesquisar esses influenciadores pelo target dos seguidores dele. Então, vamos supor que para marcas de vocês, quem mais consome são usuários de 20 a 40 anos que estão no Rio e São Paulo, de classe A, B, eu consigo colocar esses KPIs e a plataforma me aparece influenciadores, que a maioria dos seguidores são homens e mulheres 20, 40, AB, Rio de Janeiro. Então, a gente sai desse achismo aí desse mercado e é lógico que ele tem que ter um fit com a marca,
mas para a gente é imprescindível que a maioria dos seguidores deles sejam um target de vocês, porque a gente fala muito de ROI nas nossas campanhas, tá? E a Influencer, basicamente, ela é uma plataforma específica voltada para performance. Então, mesmo eu usando um canal de influenciador, a gente uniu tanto campanhas de awareness como campanhas de performance, e toda a campanha com a Influencer hoje, ela passa a ter um objetivo. Quanto mais acontece, mais eu aprendo, mais eu escalono, tanto vendas, tanto KPIs de brand, como de performance também. E aí, como é que funciona? Hoje, em qualquer lugar do mundo, vai se contratar um influenciador, a marca paga um custo por post. Então, vocês pagam, sei lá, uma Sabrina Sato, R$120 mil, ela vai postar um conteúdo que, por exemplo, um Stories, que dura 24 horas, e acabou a campanha. Ela só fala no máximo com 6% dos seguidores dela. Então, se ela tem 10 milhões, no máximo 600 mil vão ver a comunicação. Enfim, se deu certo, legal. Se não deu, paciência. Esse é o modelo do mundo. Como é que funciona a Infla? A mesma Sabrina Sato posta um conteúdo, aquela comunicação que duraria no máximo 24 horas, ela dura 30 dias, e eu consigo falar com até 100% dos seguidores dela. Então, diferente do mercado, eu ia atingir 10 milhões de pessoas, eu conseguiria ter uma janela aí de 30 dias com a comunicação, e eu consigo, inclusive, multissegmentar. Então, se o target de vocês, que eu chutei, seriam homens e mulheres de 20 a 40, Rio de Janeiro e São Paulo, por que a comunicação vai aparecer para uma pessoa que está no Nordeste e tem 65 anos? Então, eu criei uma DSP de influenciadores. E a gente dorme, acorda e não sabe por que aconteceu isso no Brasil e por que qualquer outra marca internacional não lançou ainda. Então, acredito que muitos de vocês são cobrados por inovação, e é essa inovação que a gente vem trazendo, por isso grandes marcas em tão pouco tempo. E o mais legal é que, além de eu atuar em topo de funil para trazer novos usuários, eu também consigo, né, que é o grande core da rede, eu consigo atuar com remarketing através de pontos de contato. Então, por exemplo, alguém colocou um produto no carrinho e não comprou esse produto. Quando ela voltar para a rede social, o primeiro vídeo que ela vai ver no feed ou no stories é do influenciador que ela segue, falando, peraí, quer dizer que você entrou no site de Tinta Souvenir, colocou o produto no carrinho e você não comprou? Faz o seguinte, dá um sign up aqui e finaliza agora. Então, eu tenho uma espécie de shop back, só que de influenciadores. Faço tanto vídeo de topo do funil, quanto de remarketing. E o mais legal, não aparece a foto do influenciador, né, a foto da marca, e o influenciador falando de um produto ou um serviço. Ou a foto da info, ele falando de um produto ou um serviço. É a foto do influenciador, como se fosse a rede social dele, falando de um produto ou um serviço de vocês. Então, acaba sendo uma máquina de awareness, uma máquina de performance, que vocês veem resultado em tempo real, via dashboard da Info, tanto os KPIs de brand como de performance, lead, produto adicionado no carrinho, receita e tudo mais. E para quem tem AppsFly ou AdJust, a gente está cadastrado como Ad Agents, a gente vê o relatório em tempo real por influenciador. Sabrina Sato fez 50 mil downloads, abriu 2 mil contas, solicitou 500 cartões de crédito. Ela é interessante para a minha marca, pois agrega valor e trouxe milhões de usuários novos, e ela ainda me deu um ROI de 12. Logo, Sabrina Sato vai ser chamada para o meu time. Então, basicamente, criamos uma DSP de influenciador, onde toda campanha sempre vai ser 3 em 1. Sempre vai ser brand, sempre influence marketing, porque é uma comunicação dentro do conteúdo, e sempre performance, porque quanto mais eu converto, mais eu aprendo, mais eu consigo entregar. E hoje nós somos o veículo que mais abre conta por dia para Bradesco e Next na América Latina. Obrigada, Thiago. Obrigado, Gui. Obrigada. Você é a chata do tempo aqui, mas vou ter que exercer esse papel. Para começar as perguntas, então, de interação com a banca, Pedro, por favor. Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Boa tarde. Qualquer pessoa pode se cadastrar como influenciador? Pode, mas a gente sempre cadastra as pessoas por demanda. Então, diferente de alguns outros players, a gente antes ligava para o influenciador, falava que tinha uma proposta, por exemplo, da marca, e esse cara ficava ligando para a gente sempre. Então, a gente frustrava eles quando as propostas não eram aceitas. Agora já não. Eu pesquiso todos os KPIs para montar uma defesa de mídia, mando para vocês, só depois de tudo aprovado, aí eu ligo para ele e solicito que ele se cadastre. Então, eu pesquiso o mundo inteiro e eu só cadastro quem eu preciso para fazer campanha. Legal. E então, o influenciador, ele é escolhido pela própria empresa. Então, essa dinâmica, não é uma plataforma em que o influenciador e a marca, eles se conectam por conta de algoritmo do sistema. Como é que funciona isso? Eu escolher esse influenciador?
Tá? A gente tem duas opções. Com marcas como Coca-Cola, Via Varejo, Natura, eles têm um time, né, de influence managers dentro da própria marca que já tem relação com esses influencers ou tem contrato. Para essas marcas, eu entro somente como hub de mídia. Então, eu cuido somente da parte de mídia, esses caras se cadastram comigo e o meu CPML fica mais baixo porque eu não preciso pagar ele. Então, as marcas escolhem, eu só valido se é interessante ou não e explico para vocês, sempre vocês dão um aval final, mas a gente explica porque é bom ou não. E quando eu pesquiso do meu lado, eu pesquiso baseado no target que vocês querem falar. Então, por isso que eu pergunto em todas as campanhas, quem é o seu cliente final? E aí, baseado naquilo, eu vou ver o influenciador que mais falam com essas pessoas, mas eu mando sugestões e a gente pega sugestões de vocês também. Sempre quem escolhe são vocês, mas a gente faz essa curadoria, essa pesquisa em conjunto. Então, eu verifico tudo antes, se tem menção negativa ou não, se tem algum histórico que trabalha com concorrente, para mandar para vocês escolherem, mas sempre o aval final é do cliente. Legal. Não, foi mais para entender a dinâmica. Boa. Luiz, por favor. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bom? Esse modelo que você comentou, onde vocês buscam os influenciadores, depois vão apresentar para as marcas e somente aqueles que vocês vão escolher, a partir daquele momento é que vocês vão entrar em contato com o influenciador para ele se cadastrar. Eu acredito que vai ter alguma dificuldade de ganho de escala. Você já pensou nisso? Você tem alguma solução para conseguir driblar esse desafio de ganho de escala, para não ficar algo tão manual, tão one-on-one e conseguir escalar para mais influenciadores? Sim, é porque, na verdade, eu consigo pesquisar influenciador no universo inteiro. Então, hoje, sem ele se cadastrar, eu já tenho acesso a todos os KPIs dele, porque eu estou plugado com a API das redes sociais. Então, eu vejo todo mundo. Então, o que eu teria que ligar para ele, pedir print, pedir que ele me mandasse portfólio ou algo do tipo, eu não preciso mais. Então, diferente de alguns parceiros que estão limitados a quem se cadastra, eu consigo ver todo mundo, a rede social de vocês. E aí, só se é aprovado que eu convido. Então, para grandes escalas, a gente trabalha assim. Só até para não frustrar ele, sabe? Mas eu tenho acesso a todo mundo. Legal. E você, quando o anunciante vai escolher aqui, vai optar, né, vai criar uma campanha com vocês, você tem, além dos dados da audiência que o anunciante quer alcançar, você tem a possibilidade, você oferece a possibilidade do anunciante escolher o tipo de influenciador, e ranges do tipo, quero trabalhar com micro-influenciadores, quero trabalhar com influenciadores maiores, influenciadores que estão conversando com milhões de usuários. É possível pela plataforma fazer essa segmentação com base no próprio influenciador. E só mais uma dúvida, se é possível, se vocês têm aí pela plataforma um relatório real-time onde o anunciante consegue acompanhar a performance. Sim, primeira resposta, sobre os influenciadores, né, a pesquisa de segmentação, no nosso caso a gente consegue pesquisar esses influenciadores pelo perfil deles e tudo mais, mas quando a gente passa para vocês, é sempre uma sugestão daqueles influenciadores que falam com o seu target. Então, eu vou sugerir, eu consigo pesquisar dessa forma, e o tamanho deles está atrelado totalmente ao investimento. Então, vamos supor que vocês têm investimento X, como eu pago o influenciador do meu lado, em maioria dos casos, eu dependo de um budget específico para aqueles tamanhos. Não tem como gastar fazer um investimento de 50 mil e ter um Whindersson Nunes que custa 150, porque eu continuo pagando ele por post, e aí ele se cadastra e eu tenho mais a verba de mídia. Então, por exemplo, uma campanha com ele seria uns 300 mil reais, em média. Então, eu tenho que ter, sempre o tamanho está atrelado, e as estratégias, elas são variadas. No caso de Laureate, por exemplo, eu peguei influenciadores gigantes, que a maioria dos seguidores deles eram de 17 a 23, e estavam em São Paulo, em até 10 quilômetros dos campos da EMI Morumbi, só que eu também peguei influenciadores, que eram influenciadores da escola. Então, aquele aluno que tem 1.000 seguidores, só que no Rio Branco, ele é o Neymar do Rio Branco, todo mundo que viu o vídeo do Luiz Mares, que é celebridade, falando da EMI Morumbi, também viria por obrigação, se tivessem até 1 quilômetro da escola, o vídeo do aluno falando, pessoal, vocês viram o vídeo do Luiz Mares? Eu também vou estudar na EMI Morumbi, dá um sign up aqui e faz sua inscrição. Então, depende da estratégia, é um link dos dois, mas a gente gosta muito que tem influenciadores maiores, porque aí eu tenho um grau de possibilidade maior. Tem que ter pequenos também, mas os maiores me dão mais alcance. Então, é mais ou menos um mix.
Tá bom, obrigado. A segunda pergunta eu não respondi. Qual que era a segunda pergunta? Desculpa. A questão do relatório, a plataforma oferecer relatório real-time para acompanhar a performance. Quando eles se cadastram comigo, ele compartilha todos os insights das redes sociais em tempo real. Então eu consigo, não preciso mais de print nem nada, 12 dias para um relatório. Vocês acompanham aí pelo um Tableau ou algo do tipo, tanto os KPIs de awareness quanto os de performance. E se for para app e tiver no AppsFly ou Adjust, vocês conseguem ver o relatório por navegação dentro do app também. Legal. Passando a bola, então, agora para a Thaís. Só antes, Thaís, deixa eu lembrar as pessoas, quem quiser fazer perguntas, vai deixando no chat, que acabando aqui a banca, a gente passa a bola para o público perguntar também. Legal. Vocês me ouvem? Vocês me escutam? Sim. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Acho que em relação à segmentação ficou super claro aí os benefícios, também a questão da mensuração de resultados, né? Muito importante isso hoje, muito menos achismos e mais dados para a gente entender efetivamente se está trazendo retorno. Agora, eu ainda vejo uma questão bem subjetiva aí nessa questão da escolha dos influenciadores, né? Principalmente nos últimos tempos que a gente viu aí tantos escândalos acontecendo aí com alguns influenciadores, principalmente nesse momento aí de quarentena, sendo furar quarentena ou falar algum ponto aí em relação à diversidade. Vocês consideram essa questão do fit, né, desse influenciador com os valores da marca? Como é que vocês trabalham essa questão? Sim, mesmo eu falando o tempo todo de tecnologia, né, a gente tem um pé no chão de lembrar que a gente está falando de uma pessoa falando da marca. Então, mesmo que hoje tenha triggers voltados para a performance, acaba sendo brand. É autêntico e traz valor para a marca, essa pessoa se associa. Então, todo influenciador que a gente pesquisa, ou vocês sugerem, ou vocês já trabalham, a gente faz uma curadoria antes, para verificar se teve qualquer tipo de menção negativa nos últimos 2 anos, se trabalhou com concorrente nos últimos meses. Então, em relação a isso, a gente tem super cuidado, né? E a gente atua muito no mercado financeiro, que é muito sensível a tudo isso. Então, a gente acompanha todas as pesquisas específicas sobre LGPD, sobre brand safety. Então, como o influenciador ele é homologado e aprovado antes, a gente é totalmente brand safety, porque eu só falo numa comunicação dele para quem segue ele. Então, não tenho terceiros envolvidos, isso é muito bom. E a gente tem toda a preocupação no ponto que eu acabo não dependendo tanto do influenciador, porque ele me manda todos os conteúdos, né, os roteiros, eu mando para vocês, vocês aprovam. Depois mandam os conteúdos, eu mando para vocês, vocês aprovam. Então, depois a campanha de mídia. Se tiver qualquer tipo de ruído ou algo do tipo, o conteúdo não vai ser aprovado. E se depois que o conteúdo está no ar, acontece algum ruído com esse influenciador, porque ele é um ser humano e pode acontecer, o poder da campanha está na nossa mão. Eu aperto um botão e eu pauso tudo, ninguém mais vê. Então, o legal é isso, sabe? Eu peguei o controle, eu não fico mais dependendo dele ficar postando sempre. Postou uma vez, a gente mostra para quem quiser. Legal. Perfeito. Legal. Obrigada. Nosso tempo acabou. Thiago, não vai dar tempo das perguntas do público, mas eu, educadamente, vou te devolver para o público. Daí tu pode interagir com o pessoal no chat, que fez perguntas e não conseguiu responder. Obrigada mais uma vez, Thiago. Sucesso para ele, viu? Para continuar aqui nosso evento, pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Não? Então, agora sim. Pronto, deixa eu passar aqui para chegar. Eu queria dar um recadinho para as startups que estão nos assistindo no chat e também querem fazer uma apresentação no Pitch and Pizza. Então, entra lá no site da Liga, liga.ventures/Pitch and Pizza e cadastra a sua startup. Quem sabe nos próximos eventos aí a gente não chama a sua startup para estar aqui apresentando para essa banca. O Hugo está online? Hugo, não? Vou pedir, então, para a equipe de back-office da Liga falar com o Hugo e vamos, então, partir para o Anderson. Parece que o Hugo está com probleminha. Tem problema, a gente vai... Vão deixando as perguntas de vocês, pessoal, mesmo que gerais, porque os participantes que estão apresentando seus pitches, eles também estão com a gente aqui no chat, então eles podem responder as dúvidas de vocês. Tá? Vamos ver se a gente consegue liberar o Anderson. O Anderson está online, consegue entrar aqui com a gente. Acho que eu já passei aqui. O Anderson nos escuta? Não.
Peraí. Pedindo para eu... Anderson tá liberado. Oi, Anderson. Tu nos escuta? Que agora deu. Agora sim. Eba, a gente sempre tem uns probleminhas, mas a gente dá um jeito aqui, né? Aprende rápido e já executa. Eu vou pedir que tu ative tua câmera, por favor, em cima da tela, do lado do microfone azul. Só um minutinho. Em cima da apresentação tem 4 botõezinhos do lado do microfone. Isso, agora okay. A gente está te vendo. Aqui no teu lado direito também, no comando slides ali, okay. Embaixo da tua apresentação tem o next, tu tá vendo? Vi sim. Isso, ali que tu vai passando a tua apresentação, tá? Ok. São 5 minutos de pitch, quando faltar 1 minuto eu vou fazer um sinalzinho aqui na imagem e depois a banca interage contigo, tá certo? Ok. Valendo, Anderson. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou o Anderson, dos fundadores aqui da Followise. Sendo bem breve, a Followise é um software de gestão de leads que surgiu de uma necessidade que, como agência até então, eu tinha de ter uma visão completa da jornada do cliente. Não só a mídia que ele clicava para gerar um lead, por exemplo, mas qual que era a jornada que ele tinha dentro do processo de venda do cliente. Tá? Então eu queria saber não só o volume de lead gerado, o custo por lead, mas eu queria saber efetivamente o custo da venda, tá? Para eu poder direcionar os esforços de mídia de uma maneira mais assertiva. Tá? A empresa tem 6 anos, e aí além da mídia, que foi o nosso principal ponto de análise, a gente começou a desenvolver um formato e processos de venda padronizados e focados em vendas, tá? Em performance. Então, assim, eu tenho várias formas de atender os clientes dentro da área comercial, tá? Então, não apenas a mídia que a gente consegue fazer análise, mas também ter os KPIs da equipe comercial também, tá? E aí eu tenho vários relatórios, então eu consigo analisar volume de leads por origem, seja Google, Facebook, automotivo, que a gente atende muito, web motors e carros, enfim. A ideia é centralizar todos os leads dentro da plataforma, automatizar a distribuição, que seja em tempo real, e fazer com que a equipe não apenas faça um primeiro atendimento em tempo hábil para uma venda, mas também que ela faça follow-ups de atendimento, tá? E aí no final a gente tem toda essa visão de funil de vendas também atrelada à mídia feita no ambiente digital. Também temos o aplicativo, então a mesma gestão que você faz no celular, no desktop, você também faz no celular. E aí a vantagem é que a gente tem os pushes, né? Então aqui é só para vocês verem algumas telas, mas para questão de análise, gestão, então tudo que é feito no desktop a gente consegue também trazer para o aplicativo. Tá? O software é todo em nuvem, tá? Então a gente consegue, foi uma das vantagens nesse período de pandemia, que várias empresas, até concessionárias, a gente atende muita concessionária, eles puderam fazer o home office de uma maneira mais tranquila, porque toda a gestão da venda já estava em nuvem, tá? E já estava no celular deles, então a gente não teve tanta dificuldade com alguns clientes para manter esse trabalho de home office. Tá? E aí eu trouxe alguns cases rápidos para vocês, para poder exemplificar bem a ferramenta, um pouco mais breve, mas bem, enfim. Hoje nós somos homologados por algumas montadoras, entre as BMW, Hyundai, Toyota, e começamos um projeto novo com a Kia. Tá? Nosso segmento a gente é um pouco mais focado no automotivo, mas a gente conseguiu sair um pouco do automotivo e também atingir outros mercados. Tá? Então a gente resolveu um problema muito grande da Sul América, que eles tinham uma dificuldade muito grande de gerenciar os leads que eles demandavam para toda a rede de corretoras. Eles não conseguiam distribuir, não conseguiam acompanhar e não conseguiam ter a visibilidade de mídia do que era feito pelas corretoras com os leads. Então a gente conseguiu padronizar todo o processo de distribuição de lead, eles conseguem acompanhar em tempo real o tipo de mídia que está gerando lead, e aí eles têm essa visão em tempo real e eles conseguem ser mais assertivos, tanto é que a gente começou com uma POC de 250 usuários, a gente está indo agora para um projeto um pouco maior, de 25 mil usuários, que todos os concessionários que trabalham com Sul América vão trabalhar nesse formato, tá? Algo parecido a gente está fazendo com a Tokyo Marine também. Cultura inglesa, assim, os problemas normalmente são muito próximos, tá, pessoal? A dificuldade de gestão dos leads e a falta de visão do que é de mídia e como é feito o processo de venda dos leads. Então, cultura inglesa é algo muito próximo também, que a gente conseguiu definir todo o processo de distribuição desses leads e gestão dos polos, tá? A gente também está tendo na Cruzeiro do Sul também um formato muito parecido, então a Cruzeiro consegue gerenciar todos os polos de uma maneira simples, tá? E consegue ter uma visão de resultado. Começamos um projeto novo com a Continental Pneus, que é algo muito parecido também, onde todas as lojas utilizam o software, eles também tinham o mesmo problema, que não conseguiam saber os leads que eles geravam, o que era feito pelas lojas, e aí a gente está conseguindo entrar nas lojas do Brasil todo também,
e fizemos um painel para eles terem esse acompanhamento em tempo real. Então, quantidade de lead por origem, funil de venda, o que gerou visita na loja, quem compareceu, se comprou ou não. Tá? Então, a gente consegue fazer esse funil e trazer essa visão de uma maneira simplificada para a gestão. E aí, agora é um projeto novo nosso, nós somos de Tu, então a Kia, que é próxima de nós aqui também, é um projeto bem legal, onde, assim como com as outras montadoras, a Followise não vai ser apenas homologada, então vai ser um software padrão de gestão de vendas de todas as concessionárias, todos os leads da rede passarão por nós, e a gente vai fazer essa gestão, na verdade a gente vai fazer o trabalho de educação do processo de venda online em todas as concessionárias, tá? Que além do software, como a gente tem um conhecimento um pouco grande na área, a gente acaba ajudando. A gente não cobra, a gente não tem consultoria e tudo mais, mas a gente acaba auxiliando e padronizando o processo de venda online da concessionária ou qualquer tipo de cliente que a gente atue. Tá? E aí a Kia entrou nesse pacote, a gente vai ser não apenas como as outras montadoras que nós somos. Obrigada, Anderson, obrigada. Agora eu vou fazer a ordem inversa para as perguntas, só lembrando para o público, deixando as perguntas no chat também, que se der tempo, a banca fizer perguntas em tempo, a gente passa a bola para vocês. Então, agora, essa vez, eu começo com a Thaís. Thaís, por favor. Teu microfone está desligado, Thaís. Oi, Anderson, boa tarde. Boa tarde. Queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, né? A gente, obviamente, que sem dúvidas, sabe o quanto é importante conhecer esses leads e fazer a nutrição correta aí em cada etapa da jornada. Eu queria te perguntar qual que é a proposta de valor aí, na sua opinião, seu maior diferencial em relação a outras ferramentas de CRM para gestão de leads que a gente vê no mercado. Tá. Como eu comecei gerenciando em vendas e tudo mais, né, há 10 anos atrás com vendas online, a dificuldade que eu sempre encontrava nos clientes era, primeiro, ter o processo de vendas, então a gente fazia as mídias e aí a gente não conseguia ter a visão de processo e na verdade, não tinha processo de atendimento. E aí na verdade, a gente acabou aprendendo muito, e eu aprendo até hoje, tá, com os clientes. Então, sempre foi meio que uma consultoria embutida, tá, no software, onde muitas vezes eu fecho um cliente em 3 meses, porque antes eu auxilio com todo o processo, formato de distribuição de lead, até o perfil das pessoas que fazem a venda online, tá? E a facilidade, assim, o nosso processo de venda ele é muito simples, tá? A gente tenta deixar muito simples para justamente não ter dificuldade de gestão por parte dos vendedores, principalmente, que normalmente não gostam de utilizar softwares. Legal, obrigada. Passar a bola, então, para o Luiz fazer suas considerações. Por favor, Luiz. Opa, tudo bom? A gente existem uma série de plataformas e de players aí no mercado que trabalham com essa questão de gerenciamento de leads, geração e gerenciamento de leads, nutrição de leads, enfim. Não ficou muito claro para mim qual que é o grande diferencial de vocês, o que diferencia vocês dos demais players que são várias opções que a gente tem no mercado, né? Qual que seria o diferencial, aquilo que na hora de escolher faria sentido optar pela sua empresa? Nós fazemos a gestão só dos leads, tá? A gente não faz nutrição, é bem a parte comercial mesmo. Mas o diferencial, assim, como a gente consegue integrar com praticamente todos os canais que geram os leads, e além de Facebook, sites e tudo mais, a gente consegue também, a gente trabalha com a tecnologia próxima do Google, do Analytics, que a gente também consegue saber onde foi feito o clique. Tá? Então, quando entra esse lead, eu consigo saber exatamente qual tipo de campanha está gerando, em tempo real eu consigo já fazer ajustes de campanha. Então, por exemplo, eu faço uma campanha Google Search, pizza, pitinho, um exemplo, tá? Então, eu consigo saber em tempo real se ela está performando ou não, e aí eu consigo direcionar, às vezes é a comunicação de um banner ou o anúncio que eu estou fazendo, e se eu estou trazendo esse lead, eu consigo saber se ele é qualificado ou não, porque ele pode gerar venda ou não também. Então, eu não fico apenas enxergando o volume de lead gerado, mas sim a qualidade desse lead em vendas. Tá? E a gente consegue otimizar investimento em campanha e em equipe também, tá? A gente tem o funil de vendas que a gente consegue ver quem está performando. Tá bom, obrigado. Chamar o Pedro agora para as considerações da banca, por favor. Boa tarde, Anderson, tudo bem? Tudo bem. Qual a importância do treinamento do time de vendas nesse processo e qual a diferença de uma operação que você oferece esse treinamento, que pelo que eu entendi é um diferencial, né, essa proximidade do time?
Qual a diferença desse processo para um processo em que você não faz essa parte de orientação ao time? Qual que é a grande relevância disso no processo? É muito grande, Pedro. Na verdade, assim, muitos dos clientes que a gente até recebe como lead aqui para trabalhar, muitos não sabem como trabalhar online. E aí, se você entra em um cliente que ele não tem um processo definido, ele não tem muita visão, assim, não sabe o que eu digo, assim, ele faz campanhas, tá? Faz o Google AdWords, faz as campanhas padrão, mas aí quando esse lead entra para a empresa, ele não tem a noção de como trabalhar esse lead, tá? O processo. E esse processo, se não for bem claro e definido, a ferramenta também acaba não ajudando, tá? Assim, ele vai conseguir ter uma visão de mídia, mas não vai performar. Então, assim, a gente gosta aqui de clientes que performam, porque assim, a gente faz case, a gente trabalha muito com indicação. No automotivo foi muito assim, para você ter noção, as marcas, elas nos procuram depois que a gente consegue entrar na rede. Então, a BMW, a gente estava com 70% da rede, eles nos chamaram para nos homologar. Então, pelo trabalho de gestão, que foi o que a Kia também nos procurou. Tá? Então, é essencial, assim, esse trabalho, eu falo que é um dos nossos diferenciais, porque a gente tenta atribuir e escalar isso, que não é fácil, que é conhecimento, tá? Para escalar, mas a gente treina muito bem a equipe para que todos possam auxiliar nesse sentido, aí, os novos clientes. Legal. Anderson, obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta também, se puder contar um pouquinho do momento atual que vocês estão e quais os próximos desafios para a gente conhecer melhor você. Legal. Essa foto que está no slide é uma foto de algum tempo atrás. Todo mundo teve uma dificuldade durante a pandemia, mas para nós, assim, esses meses estão sendo bons, porque comercialmente falando, né, e as pessoas estão procurando mais pelo digital. Isso acabou que impactou muito comercialmente, assim, empresas que estavam falando, não, depois eu faço, agora não, elas têm que fazer agora. Então, comercialmente está sendo muito bom, tá? E aí os próximos passos que a gente está trabalhando é ampliar um pouco os mercados que a gente atua, que a gente é muito forte no automotivo, e agora a gente está escalando para seguro e educacional. Tá? Então, Continental, pneus também, que vem em alguns segmentos, então essa é a próxima etapa aí da Faloise. Muito obrigada, Anderson. Eu vou te botar de novo para o chat. Okay. As pessoas vão interagir, tu consegue interagir por lá para eu conseguir chamar o próximo empreendedor. Muito obrigada e muito sucesso para vocês. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, antes eu dei um recadinho para as empresas que querem se apresentar, né, no Pitch & Pizza, serem os próximos empreendedores a estarem aqui com a gente. Mas agora eu quero dar um recado também para as corporações, né? O Pitch & Pizza é um evento muito legal e a gente faz ele em company também. Então, hoje, se você tem interesse de levar um pouquinho de inovação aberta, trazer um pouquinho mais as pinceladas do mercado, do que está rolando, tendências, possíveis soluções, entre em contato com a gente aqui pelo chat, também tem a planilha de networking para a gente conseguir entrar em contato com vocês e levar um pouquinho dessa energia que a gente leva no Pitch & Pizza, além de levar muita inovação e sensibilizar os colaboradores de vocês. Hugo, estás online? Estás me ouvindo? Oi, Alana, tudo bem? Estou ouvindo. Só a câmera... tá, ligou de novo. Agora sim. Eu só estou botando no ponto aqui para iniciar a tua apresentação. E já te passo o comando dela, tá? Tô chegando no iníciozinho aqui, a gente passa. A gente agora tá te vendo. Antes a gente tava sem a tua imagem. Agora sim. Hugo, acho que ele caiu. Tá nos vendo? Eu tô. De vez em quando a câmera tá indo e vindo. Tá um pouco estranho, mas eu tô vendo todo mundo. Vocês me escutam? Sim, a gente escuta perfeitamente. O botãozinho tá azul ali em cima do lado do microfone, certo? Câmera. Não, da câmera eu tô falando que a minha conexão tá muito baixa, então tá indo para áudio only. Não. Tá, tudo bem, não tem problema. Ali nos comandos na tua direita, nos slides ali, embaixo da apresentação tem um next, certo? Uhum. Ali tu comanda a tua apresentação, tá bom? Tá joia. 5 minutinhos, quando faltar eu levanto a mão para te sinalizar por aqui mesmo, tá? Tá, ok. Obrigado. Pode começar, Hugo. Valendo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Hugo Pinto, fundador e gerente-geral da Sentimonitor, uma empresa de inteligência social e pesquisa.
Bom, a web é o maior grupo focal do mundo, né? Pessoas de todas as classes sociais, credos e opções políticas ao longo de, na verdade, todo o globo, expressam, né, opiniões, desejos, intenções, planos e preferências na web, criando oportunidades para a gente conhecer o nosso público-alvo e antecipar tendências. A dificuldade é que se a gente tenta fazer isso manualmente é igual tentar beber água de um hidrante, né? Muita informação vindo com muita violência de muita fonte diferente. A gente precisa de um apoio computacional para conseguir capturar isso tudo a tempo e derivar um insight interessante. Para isso, nós criamos uma plataforma de pesquisa, insights, alerta e monitoramento que varre aproximadamente 1.200.000 sites em língua portuguesa, blogs, jornais, fóruns e as partes públicas e autorizadas das redes sociais, coletando informação sobre pessoas, marcas, temas e empresas, né? Processa isso com inteligência artificial, identificando lugar, sentimento, etc., e categorias que possam ser do nosso interesse, para criar uma série de filtros, gráficos e visualizações que auxiliam na tomada de decisão ou descoberta de novos insights. E nós vamos além do social listening, agregando uma camada de inteligência artificial que nos permite entregar insights sobre o consumidor, avaliar de maneira mais direta a percepção da marca e descobrir tendências dentro de indústrias ou tópicos. Então a gente tem mais de uma dúzia de indústrias bem mapeadas hoje em dia. Em especial, atualmente, a gente está atendendo várias empresas com um Big Data que já passa de 10 milhões de postagens avaliadas, ele cresce a uma taxa de mais ou menos 150 mil postagens e comentários por dia, de Big Data, quarentena e isolamento social, que é segmentado em 12 indústrias. Então tem desde empresa da área de alimentos até saúde, farma, utilizando para entender como como o mundo mudou e a percepção de consumo e de hábito nesse período. E a gente vê os insights a partir de Big Data como o futuro da pesquisa, por permitir o acesso a um volume imenso, né, de informações. A gente consegue analisar centenas de milhares de publicações em pouco tempo, com menor viés, né, a gente não introduz o viés da pergunta, a gente está sempre escutando o que as pessoas já estão falando e daí agregando os insights, e comparado à pesquisa de campo física, principalmente nessa era agora que deixa de ser uma possibilidade ou fica muito mais difícil, uma velocidade muito maior de resultado. Um case que ilustra a aplicação da nossa tecnologia para performance é da LG dentro da BU de ar-condicionado. Então a LG precisava melhorar a performance da unidade de ar-condicionado sem aumentar o investimento em mídia. Para isso, a gente monitorou pouco mais de 1,5 milhão de posts sobre calor, verão e ar-condicionado para descobrir o que motivava as pessoas a comprar, né? Foi um trabalho mais amplo de mapeamento de jornada, mas quando a gente focou na motivação de compra, a gente viu que as pessoas estavam comprando ar-condicionado não preocupadas com BTU e eficiência energética, que era o grande debate naquele momento, vamos dizer, formal das marcas, mas para poder namorar, para estar juntinho, para dormir de conchinha, para ficar abraçado, e várias variantes desse tema. Com isso, a LG passou para a produtora de conteúdo e conseguiu ter o maior alcance, considerando o histórico de 3 anos da campanha, e quase o triplo de engajamento, sem aumentar o orçamento. Background, nossa tecnologia é predominantemente proprietária. Ano passado apresentamos nosso trabalho em política no SXSW, entramos para o top 10 de marketing e passamos por 2 processos de aceleração com a Liga, focando bastante o mundo corporativo. E, bom, e para o negócio de vocês, o que nós podemos descobrir? Obrigado. Obrigada, Hugo. Valeu bastante. Antes de passar a bola para a banca, eu queria lembrar que a gente tem os últimos minutinhos até o final das perguntas da terceira startup agora para você concorrer aos cupons do iFood. Então, coloca o teu nome lá na lista de networking, que breve a gente revela o nome dos 3 sortudos. Para começar as perguntas agora, eu passo a bola para o Luiz, por favor. Legal, boa tarde, Hugo. Boa tarde, Luiz. Vocês têm essa
tecnologia, né, onde vocês fazem acompanhamento de milhões de posts, milhares de posts, mas eu queria saber se vocês, além desse monitor, né, esse monitoramento que vocês têm, vocês têm alguma atuação humana, vocês têm alguma equipe que vai fazer um trabalho em cima disso? Qual que é o trabalho que vocês colocam humano em cima disso para passar para o cliente? Depende do cliente, tá? Então, quando a gente trabalha com agência ou consultorias, normalmente as agências e consultorias usam diretamente para extrair os insights. Quando a gente trabalha com corporações ou com governo, com frequência o nosso cliente pede para que a gente aloque um analista para poder já dar uma interpretação mais perto do domínio final. Então, a gente trabalha dessas duas maneiras. Claro, tem clientes corporativos que pode ter não só maturidade interna, como ter pessoas suficientes para operar. Normalmente, assim, a ferramenta ela já está bem avançada, os clientes conseguem, se for alguém da área de insights, de pesquisa, de marketing, normalmente não tem dificuldade de operar. E só mais uma pergunta, quais redes sociais vocês conseguem monitorar? Páginas selecionadas do Face, Twitter, YouTube, hashtags do Instagram, e a parte aberta da web. Aí já não é necessariamente rede social, né? É fórum, blog, então vai desde TripAdvisor, partes do Booking. Então, o que tiver público na web, a gente está olhando. Uhum. Tá bom, obrigado. Obrigado. Thaís, contigo. O microfone está desligado. Oi, Hugo, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Eu ia te perguntar aí sobre não só, né, os produtos da indústria e concorrentes, mas também os correlatos, e você já há muito tempo aí falando da LG. Então, vocês conseguiram descobrir o propósito, né, daquela compra, o que fazia as pessoas comprar o ar-condicionado. E aí, quando a gente pensa aí o inverso, vocês também fazem esse mapeamento para entender como é que a gente pode ativar pessoas. Então, aqui eu estou pensando no meu mercado, né? Eu vendo tinta, então eu consigo entender quem são as pessoas que estão casando, que estão comprando apartamentos, para poder atingir esse lead e tentar aí fazer uma conversão? A gente consegue entender, por exemplo, mapear os hábitos e desejos e, com frequência, localidades das pessoas que estão casando, que estão querendo reformar a casa. O que a gente não tem para todas as redes é o link com a pessoa específica. Então, a gente dá um insight muito no nível da estratégia, mas não tanto da execução. Tá, é muito mais o comportamento, né, como é que essas pessoas estão se comportando online do que efetivamente o contato. Exatamente. Então, às vezes, com frequência a gente descobre novos clusters de consumidores, né? Uma série de hábitos associados que não estavam no radar. É muito parecido com a entrega de pesquisa. Legal. Beleza, obrigada. Pedro, eu passo a bola para ti. Boa tarde, Hugo, tudo bem? Boa tarde. A ferramenta me pareceu bastante ampla e você, até pelos números que colocou aí, consegue fazer uma varredura muito grande em toda a web para chegar nas respostas. Eu queria entender de você como é que é feito esse afunilamento para que você consiga dar, de fato, as respostas que a indústria ou qualquer cliente queira saber, né? Para a gente não sair de um universo de 1,5 milhão de pesquisa para chegar no calor e verão. Como é que funciona esse processo? Tá. Então, tem dois mundos. Assim, as verticais que a gente já está mapeado, mas vamos pegar uma vertical totalmente nova, né? Normalmente a gente vai conversar, um especialista de domínio nosso, que vai ser o especialista em inteligência artificial, engenheiro do conhecimento, vai entender esse domínio e vai criar o que a gente chama a inteligência artificial em si, que vai selecionar desse universo só o que interessa. Então, se eu vou, por exemplo, para pegar, por exemplo, a viagem tem o momento, tem as experiências de viagem, o momento da viagem, então a gente consegue segmentar pelo momento da jornada, se a pessoa usou ou não algum benefício, qual foi o modal de viagem, se foi uma experiência aí para esse domínio relevante, se foi a trabalho, se foi pessoal, se estava com amigos, se estava com a família, e aí isso dá um mosaico de categorias relevante para aquela indústria. Então, por isso que a gente está setorizando bastante, né? A gente tem 12 já mapeados, mas quando surgem novos, e basicamente a gente está adicionando a cada mês 1 a 2 novos setores, aí é essa etapa, né, de engenharia de conhecimento. Legal.
Hugo, vou fazer uma pergunta agora que surgiu no chat. É o Otávio Dutra, está te perguntando como cobra. Pricing ficou vago, via webcrawler? Tá, o pricing, ele é basicamente muito atrelado à volumetria e à complexidade, tá? Então, normalmente, a intuição é que se eu estiver interessado numa coisa mais simples, só na minha marca, e for uma marca, por exemplo, igual Guaraná do Oliva, vai ser mais barato do que eu pegar pegar bebidas de maneira ampla e comparar a Ambev Heineken. Então, é mais ou menos essa ideia. Em termos de escala, a gente tem bases aí, a maior parte dos nossos trabalhos está de 3 a 20 mil por mês. Bacana. Mais uma pergunta do pessoal, do público. O Ricardo pergunta, Hugo, qual outros cases você tem na plataforma hoje, além da LG que tu já contou, né? Olha, tem muito case em política, né? A gente tem um cimento na área governamental e de política, então tem muita eleição, tem o que foi apresentado no Demo Day, né? Estou pensando que são públicos e fáceis de falar, mas com a Elo, né, que a gente fez um trabalho para mapear o universo do viajante. Então, a gente mapeou um histórico de 1 ano de mensagens sobre viagens e excluiu tudo que não era relevante. Então, viagem de político, viagem de artista, viagem de obra de ficção, viagem de filme, para ficar só as viagens de pessoas físicas. E aí a gente mapeou os hábitos de viajantes, os momentos das viagens, as dores, e isso, como resultado, deu ideias para novos benefícios, para novos seguros. Descobrimos sites onde as pessoas discutiam muito sobre problemas de viagem, problema com cartão que nenhuma das marcas estavam ativando. Então, desde ideia para conteúdo até novos canais para parcerias, né? Então... Legal, dá para linkar com a pergunta do Luiz Moraes, que perguntou se vocês têm case na área de educação. Educação ainda não. Seria interessante. Legal, acho que vocês vão poder interagir aí bastante pelo chat. Então, Hugo, devem ter ficado umas perguntas no chat. Eu vou te devolver para o público, então, para conseguir. Obrigado. Alberto, muito obrigada e muito sucesso também para a Ciente Monitor mais uma vez. Valeu, Hugo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Oi, Roberto, tu nos escuta? Escuto sim. A gente escuta perfeitamente, só a gente não está conseguindo te ver. Eu vou pedir que tu aperte o botãozinho azul em cima da nossa... Agora sim, perfeito. Deixa eu começar aqui a tua apresentação. Do teu lado direito tem slide ali, naquele menu do slide tu consegue passar a tua apresentação, tá bom? Tu tem 5 minutos para fazer o pitch, quando tiver faltando um eu sinalizo aqui com a mão e depois eu encerro, tá certo? Vamos lá. Podemos começar. Obrigada mais uma vez. Maravilha. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Eu sou o Roberto, sou fundador da KPI. E a KPI, ela nasceu dentro da W Macan, na verdade, a gente entendendo lá, isso há 5, 6 anos atrás, que a gente tinha uma necessidade de apresentar esses dados, né? A gente via ainda que o mercado de comunicação ainda estava se movimentando, para, de fato, encontrar a melhor maneira de apresentar essas métricas. E aí a gente, então, dentro da unidade de Health da Macan, a gente acabou montando esse projeto e levando ele para fora, e a partir daí, sim, indo empreender já 4 anos atrás, há 4 anos aí, tocando esse projeto, tá? Basicamente, a nossa proposta de valor é essa, né? Todas as métricas em um único lugar. A gente... Além disso, tem um framework extremamente simples, capaz de gerar um aprendizado muito mais rápido, então a curva de aprendizado acaba sendo mais rápido, e também para gerar uma adoção mais rápida de uma cultura orientada a dados dentro de um departamento como um todo. Ao longo desses 4 anos, a gente passou pelos principais programas de aceleração, a gente também foi, em 2018, escolhida a AdTech na categoria Social Relationship. E a gente atua basicamente em 3 pilares, né? A gente inicialmente era um SaaS muito direcionado a pequenos e médios negócios. Depois a gente foi entendendo que o mercado ainda estava no processo de amadurecimento. E ao longo desse tempo a gente foi colocando outros pilares que a gente encontra ou que a gente entende que de fato são necessários para que a gente encontre um ponto ótimo nessa gestão de mudança e nessa transformação analítica. Entre elas, nosso principal pilar é a tecnologia.
A gente foca muito, essa é uma tecnologia própria, desenvolvida internamente, com um viés muito forte em data visualization desde o seu nascimento, e focado desde sempre em gerar uma maior interpretação e retenção da informação. Além disso, a gente oferece uma série de outras features que acabam ajudando nesse processo de adoção entre um time, ou nesse processo também de desburocratização do acesso à informação por todos os participantes da tomada de decisão. A gente tem uma avaliação sobre o aumento percebido de performance muito grande dos nossos usuários. E o nosso modelo de negócio, ele atende desde o pequeno negócio até o grande negócio, né? Até porque a gente já tem 4 anos, então a gente já passou por muita coisa, entendendo ali que o mercado ainda estava nesse processo de amadurecimento, a gente foi evoluindo também para atender as empresas maiores, respondendo com todo esse volume que a gente já teve ao longo do tempo, as respostas que as grandes empresas precisavam na hora de implementar isso dentro do seu volume, né? Essas são as conexões que a gente tem disponível hoje. Essas conexões são para o modelo mais plug and play, ou seja, para assinatura do modelo self-service, e aí quando a gente evolui para projetos mais consultivos, a gente está falando de até 150 fontes de dados, nas quais a gente já se relacionou. A gente tem uma camada de customização e muito focado nessa experiência do dado, né, no data visualization, e um framework extremamente simples para você escalar isso em diferentes públicos-alvos dentro da empresa ou dentro da agência, né? A gente tem uma metodologia própria, que é uma metodologia que visa gerar inteligência de negócio mesmo para as empresas, então a gente avalia ali a maturidade, de fato, como está processado esse processo de coleta, e também como que eu faço para gerar, de fato, inteligência para o meu negócio, arquitetando tudo isso dentro e analisando todo o processo interno da empresa. A gente desdobra isso também em outros 2 serviços, que é o de Insights Outsource, ou seja, alocando uma pessoa para poder ajudar nesse processo de geração de inteligência, e também os Insights Report. A gente tem uma camada de cultura de dados também, onde a gente leva alguns eventos e palestras e treinamentos para dentro das empresas. A gente faz isso através de um evento que a gente tem, que é o Show Me the Data. Esse evento a gente leva tanto para dentro das grandes corporações, como também aberto ao mercado. Vamos lá. Então, já foram mais de 25 mil dashboards criados dentro da ferramenta, e uma otimização de investimento percebido de mais de 400 milhões de reais. A gente tem clientes de todos os tamanhos, desde grandes agências a também grandes corporações, os maiores parceiros também no segmento de mídia. E aqui um pouquinho para tangibilizar o olhar do nosso cliente, então aqui com mais... Obrigada, Roberto, vou ter que te interromper 5 minutos. Obrigada, e Beleza. passo a bola já direto para a Thaís, para fazer seus comentários. Esse Pode falar. Vamos lá. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde. Eu já queria essa ferramenta agora, assim, é um sonho aqui, né, para os marqueteiros, ter todos esses KPIs num único dash, num relatório. E aí você mencionou um ponto importante aí, acho que cultura é uma palavra importante, cultura de dados, né, e a questão de né, quantas empresas têm hoje realmente esses dados tratados e organizados. Então, nesse trabalho todo, vocês consideram esse apoio às empresas para que a gente efetivamente tenha uma base suficiente e rica para poder construir esses relatórios? Isso está dentro desse pacote que você mostrou para nós, esse seu modelo de negócio? Sim. Quando a gente está falando do modelo Enterprise de SaaS, a gente sempre coloca como relevante a utilização da nossa ferramenta, até porque a gente encontra nela o melhor framework para você escalar isso dentro do seu time, e aí entra uma camada de serviços que vai desde entender performaticamente como está estruturado seus dados, porque a gente entende que dados não é só eu apresentar eles, e também DataVis não é só ser uma coisa bonita. A gente está falando de gerar retenção, de gerar interpretação rápida e performance, porque se o dado não aparece rápido, e aí eu acho que vocês usam muito Excel, Power BI, você sabe que essas ferramentas, elas não têm uma performance de entrega do dado tão veloz como a que a gente propõe.
Legal. E a última pergunta aqui é se essa sua solução se integra com outras ferramentas, como, por exemplo, um CRM. Sim, também integramos CRM e também outros tipos de inteligência de mercado, de repente, do próprio time de inteligência de mercado, a gente consegue fazer essa integração de banco de dados e de dados de sellout e por aí vai. Legal, obrigada. Passar a bola para o Pedro agora, fazer os comentários. Boa tarde, Roberto. Se você pudesse colocar o principal diferencial competitivo da sua ferramenta, qual você elencaria? E o quanto que a customização hoje representa do seu total? Assim, quanto você vende a solução pronta e o quanto a sua equipe customiza para os clientes? Tá. Primeira é Data Visualization, né? Como eu disse, a gente está há 6 anos nesse mercado e a gente pensou essa ferramenta do zero. Não tem nenhum framework pronto aí, né? Então, a gente contratou um ex-data, um cara que desenhou exatamente como ia se comportar a retenção. A gente testou isso com os principais CMOs do Brasil na época, para entender como que era a percepção e a retenção dessa informação. Então, acho que esse é o nosso principal viés. Hoje eu tenho muitos projetos que fogem até um pouco da tecnologia e pedem até para a gente ajudar e auxiliar no processo de data vis mesmo e deixar de lado até a tecnologia. E a outra dúvida é representatividade, né? A gente tem 50% da nossa representatividade de pequenos e médios negócios e as outras 50% em projetos consultivos. Eu acho que eu diria que aí exige um pouquinho mais de customização. No geral, BI ou Data Analytics sempre vai exigir alguma customização. Isso foi um maior aprendizado que a gente teve ao longo desses anos. Legal. Luiz, por favor, teus comentários, enfim, perguntas para a KPI. Uhum. Boa tarde, Roberto. Essa camada de serviço que vocês oferecem, ela está baseada na questão da customização ou também vocês vão ajudar o cliente a desenvolver os estudos, extrair os insights, de repente até montar modelagens estatísticas? E como que funciona a remuneração, né, o custo do serviço? Tá. Sim, o Insights Outsourcing, basicamente, a gente aloca uma pessoa que vai aplicar, de certa forma, todo o processo do framework de compreendimento dos processos internos, entendimento de como e para quem é o público-alvo de cada uma das etapas. Se eu tenho mais do que um público consumindo aquela informação, e como eu dei esse escalável, né, porque um dashboard para um diretor, para um CEO, é completamente diferente de um dashboard para a área operacional. E aí, sim, nesse processo de geração de insights, ele está muito orientado exatamente em análise, né, em gerar insights, em gerar inteligência mesmo. A gente evolui agora para os próximos meses, inclusive para o lançamento da nossa ferramenta, que vai trazer um pouco mais de automação também desse processo, que BI já tem, enfim, mais de 25 mil contas ali de Google, então a gente tem muita inteligência de performance, né, para poder cruzar e indicar qual que é o melhor caminho a se seguir, né? Então, esse modelo estatístico, ele já está pronto, e o processo de construção da ferramenta mesmo, ele já foi um processo de data science. Então, de certa forma, a gente participa de todas essas etapas, inclusive na construção de modelagem estatística para entregar a análise de maneira também mais automatizada. Legal, obrigado. Imagina. Roberto, dá tempo de uma perguntinha do público. Marcelo Veloso quer saber qual a diferença para um Google Data Studio ou um Power BI. Data Visualization, esse eu acho que é o primeiro diferencial. O segundo, existe uma restrição enorme do próprio Data Studio na hora de você construir ele, principalmente porque ele é uma ferramenta Google, então você tem que utilizar outras ferramentas que vão fazer esse plug, que também não é um plug tão confiável, e ademais, performaticamente, você vai ter mais dificuldade na hora de apresentar esses dados por lá. Eu acho que esses são alguns pontos, tem outros também, mas que eu não me recordo nesse momento.
Tá ótimo. Muito obrigada, Roberto. Parabéns pela empresa, pelo pitch. Porque eu trouxe um pitch comercial que em 5 minutos ele não cabe de maneira alguma. Eu estava aqui nervoso, falando, cara, como eu vou apresentar tanta informação em 5 minutos? Foi ótimo, tenho certeza que o público e a banca gostaram. Eu vou te colocar de volta no chat para tu conseguir interagir com as pessoas que estão perguntando sobre a startup, tá certo? Obrigada mais uma vez, sucesso. Bom, pessoal, então chegamos ao fim da edição desse Pitch em Pizza Martech. Eu acho que aqui fica claro que isso é só um pedacinho do que a Liga pode levar tanto para esse cenário de inovação, quanto para dentro da tua empresa, quanto ajudar a tua startup a se desenvolver. Então, eu queria deixar esse recado aqui, fala com a gente, deixa teu e-mail, enfim, teu nome na planilha de networking, fala que tem interesse que a gente entre em contato. É um prazer sempre interagir com qualquer agente do ecossistema de inovação e é o que a gente mais gosta, né? Agora, então, vamos para os recados finais. Queria falar o nome, então, dos 3 sortudos dessa noite que vão ganhar um voucher aí do iFood. Então, vamos lá, vamos ver se a gente já tem o nome deles aqui. O primeiro a ganhar deixa eu ver, Melissa Schumacher, ganhou um cupom de R$15 para o iFood. O segundo, Alex Tomioka. E o terceiro, Fernando Boniotti. Desculpa se eu pronunciei errado o sobrenome de vocês, mas o pessoal da Liga vai entrar em contato com vocês para a gente dar esse presente para vocês. Então, muito obrigada por terem ficado até o final. Os últimos recados, então, esse evento para todos ficou gravado e ele fica disponível no canal do YouTube da Liga, então é só acessar, ele deve ficar disponível daqui uns 2 dias, amanhã talvez. A gente vai enviar daqui 24 horas uma pesquisa de feedback do evento, então respondam para a gente poder melhorar e sempre trazer conteúdo mais relevante para vocês. É super rápida essa pergunta, e quem não deixou forme o nome no form de networking ainda dá tempo, deixa lá, que a gente gosta, o que a gente gosta mesmo é de conectar e fazer negócio. Mais uma vez, queria agradecer a todos os empreendedores, o público e a nossa banca, super banca aí, ficou até o final do evento, queria agradecer. Obrigado, Pedro, Thaís, Luiz, muito obrigada por poder contar com vocês. Obrigada. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. E é isso, gente. A gente se vê, então, no próximo evento. Fiquem ligados nas redes sociais da Liga, que a gente divulga tudo por lá. Instagram, Facebook, canal do YouTube, LinkedIn, principalmente, sempre tem conteúdo de alta relevância para vocês assistirem. Mais uma vez, muito obrigada e se cuidem. Até mais. Valeu, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado. Obrigado.